Senhoras e senhores, vamos fazer uma reflexão sobre uma circunstância que nós estamos vivendo nesse país agora e que me remete para uma história bem antiga, na Índia, onde um mestre, monge e um discípulo que atendia e obedecia atentamente às palavras do mestre, saíram do mosteiro e saíram caminhando. Passaram pelo bosque, foram adiante, caminhando e pensando, refletindo sobre a vida, as razões da existência, o sentido da vida, o que é sabedoria e o que é conhecimento, que são duas palavras que se distinguem. Conhecer é uma coisa, saber é outra. E o mestre ia instruindo e o discípulo discutindo com o mestre, querendo entender e aprofundar os conhecimentos a respeito de tudo que o mestre revelava. E foram caminhando por tanto tempo, mas tanto tempo, que se depararam lá na beira de um penhasco, uma cabana, pobre, muito miserável mesmo. Vamos beber água? Eles devem ter água lá, diz o mestre. Ah, sim, mestre, vamos pedir água. Estamos cansados. Tinha caminhado talvez 20, 30 quilômetros, naquele êxtase da discussão filosófica, eles não se deram conta do tempo que passou e de quanto caminharam. Chegaram lá, aquela choupana pobre, muito pobre, encontraram um casal de idade média, 40, 50 anos, marido e mulher, e 2 filhos, quase adultos, 17, 18 anos, mais ou menos. E no meio daquela pobreza, eles receberam a caneca d'água, beberam água, e disseram: como é que vocês vivem aqui, nesse tremendo abandono, à beira praticamente de um precipício? Vivem do quê? Ah, não, nós temos aqui, senhor mestre e monge, uma vaquinha, e a nossa vaquinha nos proporciona uma quantidade de leite suficiente para que a gente elabore queijo. A gente faz alguns queijos, vende os queijos e vive desse queijo que a vaca nos proporciona quando extraímos o leite, o DNA da vaca, fizemos leite, alguma coisa para nós beber, e o resto é queijo que nós vendemos. Ah, tá, é o queijo, é o queijo que tem nos sustentado. O mestre se despediu, o discípulo saiu atrás e voltaram para o mosteiro. Mas não passou 500 metros caminhando e o mestre pensando, e o discípulo junto. Ele disse para o menino, discípulo dele: filho, vai lá e joga a vaca deles no despenhadeiro. Não, mas eu não vou fazer isso, mestre. Faz o que eu estou te dizendo. Joga a vaca deles no despenhadeiro. O menino relutou, mas acabou atendendo à vontade do mestre. Puxou a vaca e jogou no despenhadeiro. A vaca se desmanchou lá embaixo. Vamos embora. E seguir. Chegou no mosteiro já, o menino não trocou uma palavra com o mestre, porque achou um disparate, uma falta de humanidade, o mestre dar uma ordem tão gravosa para aquela família que perdeu o único bem que lhe proporcionava uma renda. Passaram-se os meses, foram anos, e nunca mais o discípulo se aproximou do mestre. Até que, em determinado momento, 3, 4 anos depois, talvez mais, o mestre chamou o discípulo e disse: vem aqui até mim. Vamos lá verificar como estão aqueles familiares lá que eu mandei que tu jogasse a vaca no despenhadeiro. Vamos, diz o guri. E foram fazendo o mesmo percurso. Passou talvez 1, 2 dias caminhando, e ele quieto, e o discípulo
silencioso, enquanto o mestre falava assuntos relativos à vida cotidiana, etc, etc. As orações do mosteiro, os tempos de meditação, né, a preocupação com a vida depois da morte, que o espírito se consagra num outro plano espiritual e ali tem toda uma ordem diversa da que tem aqui. E o discípulo ouvindo, mas ainda brabo e revoltado com aquela maldade, segundo ele, que o mestre cometeu. Chegando lá, eles pararam de longe assim e não viram a casinha, aquela pequenininha. Não! Uma casa enorme, com refletores, com situação de avarandados, galpões, né? Parecia até uma mini indústria aquilo ali. Não, eles disseram, com a vaca que perderam, diz o discípulo, eles devem ter saído daí e venderam para terceiro. Vocês são outros que estão aí. Vamos ver, diz o mestre, vamos ver. Chegaram lá, se identificaram, imediatamente reconheceram o mesmo casal daquele que morava naquela choupana. Aí o mestre perguntou, mas o que aconteceu com vocês? Nós tivemos aqui, há alguns anos atrás, vocês tinham uma situação muito miserável. E diz o pai de família, não, aconteceu uma desgraça, nossa vaquinha caiu no precipício, patifou lá embaixo, nós perdemos a vaquinha, não tínhamos como fazer o leite, nem tampouco produzir o queijo, não tínhamos condições, estava difícil. E aí a minha filha, que trabalhava bem em crochê, trabalhava fazendo artefatos fantásticos de crochê, começou a falar, pai, tem isso aqui que eu sei fazer. E o meu menino, que é um pouco mais novo, mas já agora conhecendo a área de mercado e conhecia negócios, começou a divulgar o trabalho da filha, da irmã, e aquilo foi crescendo, foi crescendo, e foi crescendo. Nós começamos a agregar empregados, e os empregados também sabiam fazer a mesma coisa, e depois disso nós associamos outro tipo de atividade, que o meu filho também faz muito bem, que é a carpintaria, fazendo pequenos, né, reparos de carpintaria, e nós fomos crescendo, e hoje nós temos esse império praticamente aqui, longe de tudo e de todos. Porque nós buscamos os nossos meios de sobrevivência que nós tínhamos em nós e desconhecíamos. Aí o discípulo olhou para o mestre com os olhos lacrimejados e disse, mestre, o senhor tinha razão. Rompeu com um vínculo de dependência e permitiu que essa família buscasse meios de sobreviver, desenvolver e ao mesmo tempo progredir. Meu filho, às vezes nós precisamos romper com aquilo que se chama de estado vegetativo. Romper com essas dependências que nos vinculam e nos limitam. Então, senhoras e senhores, essa história eu conto para lembrarmos que nós temos uma assistência social muito extensa que o PT distribuiu para todos e para todas, com um propósito único de manter o homem e a mulher dependente do Estado. O Estado não paga com o dinheiro dele, paga com o dinheiro nosso, dos contribuintes, os benefícios de luz, gás, benefícios de saúde, aqueles especialmente de Bolsa Família, tudo aquilo ali que tem são limitadores, são constrangedores ao conhecimento e criam parasitas inertes, dependentes do Estado e, por consequente, achando que o Estado, como provedor, é também o pai dos pobres, quando, na verdade, o que se tem que entender é que sair da zona de conforto é o que proporciona a elevação, a criação e a capacidade de crescimento e renda. Portanto, como dizia Ronald Reagan, uma frase fantástica dele,
Um benefício social não deve ser visto pelo número de beneficiários que ele atende, e sim pelo número de pessoas que saem do benefício, seja ele qual for. Quanto mais gente está saindo do benefício, mais o benefício está atendendo a sua razão de existir. Esta é a grande realidade. Senhoras e senhores, com essas reflexões, fiquem com Deus.